Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estejam sentados. Nós vamos falar agora a nossa palestra, que é o discipulado conduzido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. O texto, Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Esteja sentado, glorificando e bendizendo o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, na página 46, nós temos a definição do discipulado. O que é o discipulado? Discipulado, na página 46, é o processo em que uma pessoa recebe ajuda para o seu crescimento espiritual através de um relacionamento comprometido e saudável com um discipulador, para que alcance a maturidade cristã, sirva a igreja de forma eficaz e faça outros discípulos. Então eu quero que você sublinhe algumas palavras-chave nesse conceito de discipulado. A primeira palavra é a palavra processo. Sublinha a palavra processo. Sublinha a palavra ajuda. Sublinha a palavra crescimento. A palavra relacionamento. E aí você vai sublinhar a palavra maturidade. Sirva e faça. Eu vou explicar de uma forma resumida aqui o que já está na apostila, e você depois vai estar também lendo em casa, relendo e entendendo um pouquinho melhor. Então, irmãos, o discipulado, aqui nós colocamos esse conceito, inclusive é o conceito que eu coloquei no meu livro. Ele é bem extenso, porque o discipulado ele abrange muitas coisas, mas eu vou explicar de forma pormenorizada para os irmãos. Primeiro, o discipulado ele é um processo. Então, por que um processo? Porque ele tem começo, ele tem meio, ele tem uma continuidade. Primeiro, o discipulado ele não é apenas o estudo bíblico, a lição conhecendo o amor de Deus que você estuda. Isso é uma das etapas do discipulado. Mas o discipulado ele é algo mais abrangente, ele é algo que envolve muitas coisas. Por exemplo, quando você começa a evangelizar, isso já é uma das etapas do discipulado. Quando você aqui começou a orar hoje por alguém, e você já está planejando falar de Jesus, isso é o início do discipulado. Você vai falar do amor de Jesus e vai plantar uma sementinha no coração dessa pessoa. Ali começa o discipulado. Veja que o evangelismo e o discipulado, eles são muito interligados. Porque enquanto você evangeliza, você está ensinando a palavra, você está evangelizando. E quando você ensina, você discipula, você também está pregando o evangelho, você está evangelizando. Então elas caminham juntas. A gente divide por uma questão de entendimento, de definição, mas o discipulado e o evangelismo caminham juntos. E quando você começa a evangelizar, é como você colocar semente no coração da pessoa. E no sentido bíblico de salvação, de novo nascimento, o Senhor Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, para que alguém se converta, essa pessoa ela tem que nascer de novo. E o nascimento, a vida, ou digamos assim, ela não começa quando a criança nasce. Ela começa quando a criança é concebida, é gerada.
É assim ou não, irmãos? Amém? Glória a Deus. Nós somos contra o aborto, porque nós sabemos que no momento da concepção, ali já está a alma e o espírito, Deus já colocou naquela criança. Como Deus soprou nas narinas de Adão o espírito, e ele foi feito alma vivente, então corpo, espírito, alma e corpo, assim também no momento da concepção há o espírito, alma e corpo. Por isso essas pessoas que são a favor do aborto, elas vão ter que prestar conta diante de Deus. Essas pessoas que praticam aborto, se ela não se converter e for perdoada por Jesus, ela vai ter muita coisa para prestar conta diante de Deus. Porque não é questão de saúde pública, mas é questão de salvação e perdição, é questão de vida ou morte. E quando nós estamos falando de Jesus, no momento que a pessoa, que a semente nasceu no coração, ali começa o processo. É como se fosse a gravidez espiritual. Até que chega um momento que a pessoa está ali, convicta dos seus pecados, com desejo de servir a Deus, ela vem ao culto, e aqui ela aceita Jesus em lágrimas, se entrega para Jesus, e aí começa, propriamente dito, o discipulado, mas ela já estava com a semente no coração. Muitas vezes nós, pregadores, fazemos algo errado, a maioria dos pregadores. Eu, depois que aprendi, não faço isso, né? Às vezes, quando eu era mais novo, inexperiente, eu dizia: olha, preguei lá e ganhei 5 almas, ganhei 10 almas. Na verdade, eu não ganhei as almas, quem ganhou foi a igreja. Eu só preguei, eu só ajudei na hora do parto, né? Eu fui um dos enfermeiros que ajudou o nascimento. Mas para essa pessoa chegar até aqui, teve alguém que passou anos orando por ela, alguém que jejuou, alguém que está falando de Jesus, alguém que ficou convidando muito tempo. Uma das pesquisas sobre evangelização diz que para uma pessoa se decidir, em média, ela teve contato evangelístico com pelo menos 8 crentes que falaram de Jesus em algum momento da sua vida. Então, é raro aquela pessoa que nunca ouviu nada de Jesus e já se converter na hora. É um milagre de Deus mesmo. Então veja, são etapas. Aí a pessoa aceitou Jesus, ele faz a ficha de decisão. O que é a ficha de decisão? É a certidão de nascimento espiritual. Ali a gente registra o nome, os dados do novo convertido, para que ele venha ser cuidado, venha ser acompanhado. Então veio o acolhimento na comunidade de fé, a consolidação de fé por meio do ensino e da prática dos ensinamentos de Jesus, a integração à vida da igreja local, a instrução nas doutrinas básicas da fé. Então essa instrução é a lição. Mas veja que não é só dar a lição, é o acolhimento, é o cuidado, é o acompanhamento, é a integração, como nós vemos no grupo Novo Viver, e o crescimento contínuo na maturidade espiritual. Agora ensinando esse crente a buscar o batismo do Espírito Santo, buscar os dons espirituais, ensinando a vir na escola dominical, no culto de ensino, e levando ele a crescer no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus, e treinamento para o serviço, treinar para fazer a obra de Deus, e também para discipular outros. Então o teu discípulo, a pessoa que você está discipulando, ele está preparado como um discípulo a partir do momento que ele começa a discipular outros. Aí você vai acompanhando, supervisionando, mas você precisa treiná-lo. E como é que Jesus treinou os seus discípulos? Ele ensinou a fazer fazendo. Ele expulsou os demônios, curou os enfermos, fez milagres, pregou o evangelho. Depois ele reuniu os 12 e deu poder e autoridade para eles: agora vocês vão. E eles foram, e fizeram. E aí eles trouxeram relatório daquilo que tinha acontecido. Então Jesus mostrou como fazer e depois colocou eles na prática. E você, meu irmão, também precisa discipular o novo convertido, que aqui é o teu vizinho, que você vai ganhar para Jesus, treinar ele e depois largar ele para ele fazer a obra, e você vai acompanhando, orientando, instruindo. Quem entendeu, dá uma glória a Deus. Então, por isso, o discipulado ele é um processo em que uma pessoa recebe ajuda para o seu crescimento espiritual. Aqui, irmãos, o discipulado é uma questão de ajuda, né?
Tem alguém, um discipulador, que ele está ajudando. O novo convertido que está sendo alcançado, que está sendo ajudado. Porém, não quer dizer que ele vai ter que ajudar sempre em todos os sentidos. É uma ajuda no momento, para que ele cresça espiritualmente. Talvez a necessidade você vai ter que ajudar alguém, talvez a arrumar um emprego, ajudar com a cesta básica, ajudar com alguma coisa. Mas não deve se resumir só a isso, mas sim ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento espiritual, até que essa pessoa ela venha começar a caminhar com as próprias pernas, aprender a se alimentar da palavra de Deus. Então o bebezinho você vai dando leitinho na boca, depois a papinha, depois alguma comidinha sólida, e vai indo, até que chega um momento que a pessoa ela vai saber se alimentar sozinha, e daqui a pouco vai saber preparar o alimento para ela e para outra pessoa, para alimentar outra. Então isso é o discipulado. Amém, meus irmãos? É um processo de ajuda, tá? Em que nós queremos o quê? O crescimento espiritual. Então nós precisamos ajudar o novo convertido a crescer. E o que é crescer? É se aproximar mais de Jesus, é ser mais parecido com Jesus, é desenvolver a vida espiritual, é estar melhor hoje do que ontem, e amanhã estar melhor do que hoje. Então nós vamos ajudar esse irmão a se desenvolver espiritualmente, a ensinar a orar, a ler a Bíblia, a buscar o batismo do Espírito Santo, a evangelizar. Uma das melhores maneiras de você ensinar o novo convertido é evangelizar. E aí ele vai buscar convicção, ele vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar a Deus para ganhar as pessoas para Jesus. Então nós precisamos ter esse entendimento que o objetivo é o crescimento. Muitos crentes, irmãos, eles pararam de crescer. Ele chegou a uma altura e parou. Ele ficou assim, velho, mas não cresceu mais. Parou de se desenvolver. Ficou, uma das anomalias, do crescimento é o nanismo. É uma anomalia, uma doença, a pessoa que tem uma doença que gera uma deficiência, porque não cresce ou chega no momento que param de crescer. E nosso objetivo espiritual é que as pessoas continuem crescendo até a estatura de varão perfeito, até a semelhança com Cristo, que Paulo fala. Então, para isso, irmão, nós temos que crescer mais e mais, nos corrigir. Então, você vai ajudar inicialmente essa pessoa a buscar o crescimento espiritual, como que ela faz para ler a Bíblia, como faz para orar, como faz para buscar a Deus, e os momentos de prova, de luta, de dificuldade, como enfrentar isso. Então você e eu temos essa missão. Para quê? Ou aqui ainda no meio, eu mandei vocês sublinharem aí relacionamento, através de um relacionamento comprometido e saudável com o discipulador. Então, esse processo em que uma pessoa recebe ajuda para o seu crescimento espiritual, que é o discipulado, que eu já citei aqui, o processo e a ajuda, o crescimento espiritual, ele acontece como? Através de um relacionamento comprometido e saudável com o discipulador. Então, o relacionamento é fundamental no discipulado, porque nós, irmãos, seres humanos, nós precisamos nos relacionar, e através do relacionamento nós recebemos e conquistamos confiança, temos a confiança das pessoas. Então você não vai confiar em alguém que você não conhece, que você não tem a menor noção. Você precisa ter um conhecimento, relacionamento, e dependendo da situação e dependendo do para que você quer confiar na pessoa, tem o ditado que você precisa comer 1 quilo de sal junto para conhecer bem alguém, E olha só, comer 1 quilo de sal vai anos, Então, quer dizer, não é literalmente, mas nós precisamos caminhar junto. Por quê? Porque através do relacionamento próximo, quem você está discipulando vai te conhecer, vai conhecer a tua vida espiritual, por isso que a tua vida tem que estar bem alinhada com Deus,
vai conhecer como é que você trata a tua esposa, como é que você trata o teu marido, como é que você trata os teus filhos. Para quê? Para ele ter um exemplo de vida cristã, para que ele possa replicar na sua vida. Irmãos, nós vivemos em um tempo hoje que faltam referências, e Deus está chamando você como discipulador para você ser referência das pessoas, as mulheres ser referência das mulheres mais jovens, das novas convertidas. O apóstolo Pedro disse: olha, as mulheres mais velhas, eu ordeno que elas não sejam caluniadoras, não sejam fofoqueiras, em outras palavras, e que elas deem exemplo de como a mulher mais nova deve conduzir a sua casa. A mesma coisa falando dos homens, falando das famílias. Tem muita gente, irmão, que vem para a igreja de famílias arrebentadas, destruídas. Eu vim para a igreja, uma família destruída, meu pai e minha mãe separados, e a minha mãe faleceu. Eu fui morar com meu pai e uma madrasta, uma família totalmente estruturada. Quando eu me converti, aceitei Jesus, e Jesus começou a moldar a nossa família. Embora a minha madrasta não se converteu, tivemos várias situações difíceis, embates, mas Deus, pela sua misericórdia, deu uma família para mim, para cada uma das minhas irmãs, para nós conduzir. Mas nós precisamos, não podíamos pegar a referência que a gente tinha, nós tínhamos que olhar para outras famílias e ver a referência, ver como servos de Deus se comportam, se conduzem como servos de Deus. Estava falando aqui, a esposa do pastor Bento, estava falando, a irmã Gisele, estava falando que aprendeu com a irmã Albertina, né, a tia dela, a fazer esses bolos para grande quantidade de pessoas, né, na obra missionária. E eu fui ovelha da irmã Albertina e do pastor Juvenal, lá em Freiburg, quando eu era adolescente, novo convertido, tinha 16 anos. E uma das referências que eu tive, entre outros, né, principalmente o pastor Sérgio, mas antes ainda eu tive outras referências de pastores, de irmãos, que eu pude me espelhar. E as pessoas estão olhando para nós, irmãos, também. As pessoas estão olhando para você, então você precisa também estar em crescimento espiritual, também estar mais perto de Jesus, para que as pessoas possam olhar para você e ver o exemplo. Porque o mundo está carente de exemplos. Como é que uma pessoa vai saber o que é uma família de verdade, se não tem um exemplo, né? Um casal que casou, está lá fazendo 40, 50 anos de casado, servindo ao Senhor. Ter o exemplo, por exemplo, de famílias que eu já vi, crianças que diz: olha, eu tenho 2 pais, eu tenho 2 mães, que é o que o mundo está pregando. Como que ela vindo para a igreja, ou um adolescente, ele vai saber o que é uma família de verdade? Ele tem que ver o exemplo de alguém, de você, discipulador, discipuladora. E isso acontece através do relacionamento. Através do relacionamento também as pessoas vão ver nossas falhas. Mas se você tiver graça de Deus, as suas falhas, até as suas falhas vão ajudar a pessoa a aprender o que não fazer, aprender que nós somos fracos, falhos, mas que Deus é misericordioso, e que mesmo com as nossas falhas nós servimos a Deus, nós estamos firmes na presença de Deus. Então, por isso é importante o relacionamento. O discipulado, ele é baseado em 2 coisas. Anote isso em algum lugar aí, pode ser no rodapé aqui da página 48. Anote assim: 2 elementos essenciais do discipulado. 2 elementos essenciais do discipulado. 1, relacionamento comprometido e saudável. Segundo, o 2, prática da palavra de Deus. Agora sublinhe: relacionamento e palavra. Por que, meus irmãos? Porque sem relacionamento não há discipulado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando uma palestra sobre discipulado. Eu não estou discipulando vocês. Se eu discipulasse vocês, ia ter que ser um grupo menor, nós ia ter que se conhecer melhor, saber onde mora a família, conhecer mais detalhes da vida da pessoa, ter um bom relacionamento, quem sabe tomar um café juntos, ter alguns momentos juntos para caminhar junto. Então o discipulado, ele é caminhar junto com alguém. Então o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando sobre discipulado. Agora, discipulado é a prática, é o relacionamento.
Então, escola dominical é uma ajuda, mas não é discipulado. Ela ajuda você a crescer espiritualmente, mas não é discipulado propriamente dito. Culto de ensino também vai te ajudar a crescer, mas não é o discipulado propriamente dito. Então, quando eu ensino, prego, eu estou trazendo a palavra de Deus. Então, tem palavra, mas não tem um relacionamento pessoal. Então, ainda não é discipulado. Por outro lado, se eu tenho relacionamento, eu vou na casa do irmão, comer pinhão, comer pipoca, comer. Quem falou aqui? Peixe, glória! Peixe, caranguejo, pizza, tudo isso aí. O que eu estou fazendo? Qual é a ideia? Eu estou tendo relacionamento, eu estou tendo amizade. Mas se não estivesse, essa amizade não tivesse centrada na palavra, não é discipulado. É uma amizade, é uma koinonia. Agora, se eu estiver lá falando mal de outra pessoa, daí já não é koinonia. Koinonia significa comunhão. Mas aí é koinonite, é uma doença daí, Porque eu não posso me reunir com as pessoas para falar mal de ninguém, nem para falar mal da igreja, murmurar do pastor, censurar. Às vezes até, você já viu aquela murmuração, ou fofoca, que ela tem uma máscara espiritual. Irmão, você não sabe o que aconteceu com fulano, vamos orar por ele. E aí usa essa tática da oração para querer falar mal do outro, não, irmão, contar o problema do outro. Não, irmão, nós temos que nos amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Então, cuidar uns dos outros. Então, relacionamento sem palavra é comunhão, mas não é discipulado. O discipulado, ele une as duas coisas: relacionamento e palavra de Deus. Alguém disse para mim esses dias, não daqui da cidade, porque os nossos irmãos aqui são bem instruídos, sempre estamos em reunião juntos, congressos do discipulado, oficinas, sempre aprendendo. Mas o irmão, uma cidade disse: olha, pastor, eu vou fazer o batismo e eu quero dar o discipulado. Olha que bênção, tá? Tem material? Tem. Aí eu dei o material para o irmão, ele disse: olha, eu vou reunir eles num sábado e vou dar todas as matérias e eu vou preparar ele para o batismo. Eu disse: não faça isso. Você vai perder tempo, perder o material, deixar de aproveitar o material. E outra coisa, você vai estar fingindo que está ensinando e eles vão fingir que estão aprendendo, porque não dá, primeiro, para entender tudo de uma vez só. Segundo, não é esse o objetivo do discipulado, de passar a lição, não é. O objetivo do discipulado é criar um relacionamento centrado na palavra de Deus. Então, o ideal é que quanto mais tempo você passar lá no discipulado, melhor. Se você disser: pastor, eu vou fazer, em vez de 12 lições, vou fazer 24, eu vou dividir em 2, eu vou dizer: glória a Deus, você entendeu o que é discipulado. O discipulado é fazer com que a pessoa realmente entenda e pratique a palavra de Deus. Eu pedi para vocês escreverem que o segundo elemento é a prática da palavra de Deus. Aí anote embaixo: palavra que não se pratica não é discipulado. Então, por exemplo, se você ensinar a ler a Bíblia, você tem que incentivar a pessoa a ler. Depois você vai cobrar na semana seguinte: olha, irmão, você leu o Evangelho de João, primeiro capítulo? Como é que foi? Não li. Não, você tem que ler. Então, à medida que você ensina, tem que haver a prática. E obviamente tudo que você aprendeu na igreja, você tem que praticar. Então, por quê? Porque se nós não praticarmos, irmãos, nós estamos construindo a casa sobre a areia e não sobre a rocha, naquela área. Então, por isso que tudo que a gente aprende tem que colocar em prática. Glória a Deus. Através de um relacionamento comprometido e saudável com o discipulador. Então, o discipulador é essencial nesse processo. Você não é tão necessário na vida da pessoa, de quem se converte, o teu vizinho. Você está querendo ganhar para Jesus, você vai orar, você vai estar arando a terra, vai se preparar, depois você vai semear, aí você vai colher. O pastor Anderson vai falar sobre essa colheita depois. E aí você vai agora cuidar através do discipulado. Então você precisa, você vai ser muito necessário. Imagine você como
O médico que acompanhou lá, você vai ser o obstetra, que leva a pessoa, desde a concepção lá, obstetra, né, a mulher vai fazer o pré-natal, tem um médico que é responsável por isso, obstetra, ou pode ser ginecologista, mas o obstetra é mais, que está dentro da especialidade, faz o acompanhamento de todo o desenvolvimento do bebê. Na hora do parto, quem está lá, o obstetra, ele está lá fazendo o parto. E na hora que ele faz o parto, ele passa, isso aí eu vi logo quando minha filha nasceu, passa, né, a criança para o pediatra, e o pediatra vai acompanhar a criança até os 12 anos, em média, mas hoje, como a adolescência vai até os 18 anos, pela lei, nós temos lá no hospital infantil, você deve ter visto lá, se você já levou uma criança lá, aqui nós cuidamos, atendemos a 17 anos, 365 dias, você já viu isso lá, né? Quer dizer que com 18 anos já é adulto, não atende, mas é criança, entre aspas, até os 17 anos e 18 incompleto. Os irmãos entenderam? Então, o pediatra, ele cuida desde aquela fase inicial até que a criança ela tenha autonomia, ela seja de maior. E para nós, né, aplicarmos isso também para a nossa vida, nós precisamos entender que em algum momento você vai ser muito necessário na vida do novo convertido. Tem coisas que ele vai falar só para você precisa guardar segredo. Tem coisas que você vai orar por ele, tem coisas que nem o pai e a mãe dele sabe, você vai saber, vai estar orando, vai estar cuidando. Você é extremamente necessário, até um tempo, e depois você tem que ir dando autonomia, fazendo com que ele venha buscar Deus. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O novo convertido, ele vai ter como referência você, ele vai imitar você, mas você tem que levar ele a imitar Jesus. Amém? É como aquela estrela do Oriente, que veio do Oriente e levou os magos até onde estava Jesus. Eles saíram de lá, vindo a estrela, e ficaram olhando para a estrela, e quando a estrela conduziu e chegou até o lugar determinado, eles encontraram Jesus. E quando eles encontraram Jesus e deram os presentes ali, as dádivas para Jesus, a estrela sumiu. E aí eles viram Jesus. Você não vai ser a estrela na vida de alguém até o momento. Você vai levar a pessoa, conduzir até Jesus, ela vai ficar olhando para você. Mas quando ela tiver um encontro verdadeiro com Jesus, daí você vai subir, entre aspas, você vai perder a importância e Jesus vai ser o centro da vida espiritual dessa pessoa. Essa é a nossa função. O problema é que muita gente quer continuar sendo estrela. Daí ele diz: não, o discipulador cria errado a pessoa. Não, eu só recebo a oração do irmão fulano, só ele é homem de Deus. Só aquele irmão que é irmão de oração, só aquela pessoa lá. Não, o irmão que está me discipulando, ele disse que eu tenho que contar tudo para ele, não posso procurar o pastor, não posso procurar minha liderança. Não, irmão. Nós não estamos trabalhando para nós não estamos fazendo discípulo para nós estamos fazendo discípulo para Cristo. Glória a Deus. Mas veja, o discipulador é fundamental para esse relacionamento comprometido e saudável. Quando não é saudável? Quando acontece isso, que você quer tomar o lugar de Jesus na vida da pessoa. Quando que não é saudável? Quando você fica colocando pressão, querendo dominar a pessoa. Não, o novo convertido não é teu, ele é de Jesus. Então você não pode colocar julgo sobre a pessoa, você não pode ser pesado para a pessoa. Você tem que ajudar e não ser um peso. Tem pessoas que são doentes emocionalmente. Você já conheceu pessoas assim, que são possessivas, que são ciumentas, que são doentes da alma? E aí, quando ela está discipulando alguém, ou tem alguém, pode ser um discipulado, pode ser na liderança, pode ser até um cônjuge, né? A pessoa, ela sufoca ali, sufoca e não deixa a pessoa se desenvolver. Ou, por exemplo, ela é tão carente de ter alguém dependendo dela,
que ela quer que o novo convertido fique sempre aquele bebezinho espiritual, sempre dependendo dele. Mas não, Deus nos chamou para fazer ele crescer, para ele se tornar um ganhador de almas, para ele ser alguém que vai ser uma bênção. E aí a pessoa deixa crescer, mas aí quando passou da minha altura, corta a cabeça. Aí, ao invés de ser amigo, se torna inimigo. Isso o que quer, não é uma doença emocional. Então a pessoa dessa, primeiro, antes de discipular, ela precisa de um tratamento espiritual. Ela precisa de oração, precisa de libertação, precisa também de aconselhamento pastoral para sair dessa posição, dessa doença emocional. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Porque esse relacionamento ele tem que ser comprometido e saudável. A outra palavra que eu pedi para vocês sublinharem é maturidade. Na página 49, diz assim: para que alcance a maturidade cristã. Então nós temos 3 objetivos no discipulado. O primeiro é que o discípulo alcance a maturidade cristã. Paulo falou em Efésios 4,13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Maturidade não é perfeição, porque perfeitos nós não vamos ser, do ponto de vista de Cristo, nós não vamos ser perfeitos, igual a Ele aqui com esse corpo mortal, quando estivermos aqui nesse mundo, só depois da ressurreição. Mas nosso objetivo, enquanto maturidade, é nós irmos nos aproximando o máximo de Jesus cada vez mais. Aleluia. Nós identificamos um pecado, um defeito em nós, e nós vamos tratar isso. Nós vamos se libertar disso, pedir perdão, se arrepender, restituir quando for o caso. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus não receberam. Por quê? Porque eles andavam em trevas. Eles não aceitaram a luz porque as suas obras eram más. Porque quando nós nos aproximamos da luz, quanto mais você vai embaixo de uma luz, uma iluminação, você consegue ver as pequenas manchas, você consegue ver detalhes. Se você está num ambiente bem iluminado, se você está na escuridão, você não consegue ver. Então, à medida que nós nos aproximamos da luz, que é Jesus, nós vamos vendo mais os nossos defeitos e vamos nos corrigindo e vamos alcançando a maturidade. Então, o que é a maturidade, pastor? Uma das definições de maturidade é assumir compromisso com responsabilidade. Quando eu sou responsável pela minha vida cristã, eu não digo, eu estou fraco por causa do fulano, por causa do ciclano, porque eu estou vendo defeito no A, no B, não. Quando eu sou responsável pela minha vida espiritual, e eu busco ativamente me aproximar de Jesus, então eu estou dizendo que eu estou no caminho da maturidade. Eu estou sendo um crente maduro. E se eu sou um crente maduro, agora é a hora de eu cuidar de outros. Então, porque qual que é o desejo, qual que é a ordem natural? Você gera filhos, e daí você cria os filhos. O filho chega lá numa certa idade, 18, 19 anos, por aí já está tendo os seus compromissos, né? Prestou serviço militar, ou arrumou um emprego, ou está fazendo faculdade, né? Ou tem a carteira de motorista, enfim, já está uma semi-independência. Agora, qual que é o desejo de cada pai e cada mãe? Você quer ter netos, né? Você quer que ele case e lhe dê netinhos. Então, você vai orar a Deus, você que é pai, mãe, está orando a Deus, né? Você já desde que teu filho nasceu, você já está orando, porque ele vai casar, enfim, você está orando. Vai chegar a hora que Deus vai preparar alguém para estar no caminho dele, né? Ou dela. E aí, qual que é o desejo? É que você tenha netinhos, né? E quem tem neto é pai 2 vezes. Eu coloquei no meu livro uma citação do Leroy Hines, que é o autor de um livro muito conceituado sobre discipulado. Perguntaram para ele o seguinte: a sua maior alegria é fazer discípulos
E ele disse: olha, eu amo fazer discípulos, mas tem algo mais maravilhoso que eu gosto mais. O que é? É quando os meus discípulos, eu vejo os meus discípulos fazendo outros discípulos. Isso para mim é algo glorioso. Eu vejo que valeu a pena eu ter investido a minha vida em alguém para ver essa pessoa multiplicando. E não é assim, irmãos, né? A gente fala com o avô e o que ele não fez pelos filhos, ele faz pelos netos, né? É verdade, irmãos? Aleluia. Então, qual que é o objetivo do discipulado? É reprodução. Então, chega a maturidade cristã, sirva a igreja de forma eficaz. Então, o discípulo, ele é um servo, ele tem que aprender a servir. Quem não vive para servir, não serve para viver, quer dizer o ditado, né? Nós temos que ensinar os discípulos a ser servos e a fazer outros discípulos. Então, fazer outros discípulos é essa reprodução espiritual que eu e você precisamos preparar os novos convertidos para colocar em prática. Quem está comigo até aqui, dá um glória a Deus. Agora eu vou voltar aqui para alguns pontos básicos dessa quarta fase. A quarta fase, na página 51, é a fase do cuidar. A gente chama ela de fase verde. Depois, nas próximas etapas, nós vamos estar divulgando os cards, as artes, cada uma com a sua cor. Mas, nessa fase, o objetivo é integrar os novos convertidos à vida da igreja. Deixa eu ver aqui. Ensinar os fundamentos da fé e os princípios da vida cristã, levar os novos convertidos ao batismo nas águas e à busca do batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Passar para frente aí, faz favor, travou aqui. E preparar e capacitar os novos convertidos para serem multiplicadores da fé. Orientações bíblicas sobre cuidar. Aqui, vamos ler o que está na tela, no 3. 1, 2, 3. Cuidar. Essas palavras, paternar e maternar, são palavras bem recentes, são neologismos, né? Que paternar significa o quê? É ter um cuidado, se colocar no lugar do pai e fazer o que o pai faz. Você agir como pai em relação a uma criança ou alguém. Da mesma forma, maternar significa você ter um cuidado, agir como mãe. E isso é bíblico. Paulo, ele fala lá, está na página 52, em 1 Coríntios 4, do 15 ao 16: pois ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo está dizendo o seguinte: ainda que vocês tivessem 10.000 instrutores, pais vocês teriam poucos. Eu vos gerei em Cristo. Então Paulo era o pai na fé. Mas existe também o pai espiritual, que é o pastor, o líder espiritual da pessoa, e existe também o pai ministerial, que é aquela pessoa que incentivou, que levou alguém a desenvolver o ministério. Entre 8 tipos de pais que a Bíblia cita, eu cito esses 3. Mas essa palavra aio quer dizer, lá no grego, está lá no texto, pedagogos. É de onde veio a palavra pedagogo, pedagogia. Então era aquele escravo responsável por levar as crianças até o local onde se ensinava. E também depois foi sendo usado para o ato, né, de fazer isso, de instruir meninos. Então pedagogo seria instrutor de meninos, de crianças. E aí veio para nós a pedagogia, que hoje a pedagogia moderna tem muitas coisas interessantes e profundas, mas veio dessa ideia grega lá, do escravo que levava os meninos para aprender. E Paulo disse: olha, se vocês vissem 10.000 pregadores,
eles seriam apenas instrutores. Mas pai, vocês têm poucos, e eu vos gerei em Cristo. Então o discipulador, ele é o pai na fé. Ele pode ouvir 10 mil pregadores, mas ele nunca vai esquecer do pai na fé, das instruções. Eu gosto muito de ouvir o testemunho do pastor Aldo Galina, que foi ganho aí pelo irmão Cascais, servo de Deus. Eu lembro que um dia ele pregou num congresso nosso, com detalhes do que Deus usou o Senhor para fazer na vida dele. E hoje ele está por aí pregando no mundo inteiro, mas teve um pai na fé que gastou tempo. E com certeza ele ouviu milhares de pregadores já, mas ele não esquece do pai na fé. Assim como você pode ter ouvido muitos ensinos, mas você não esquece daquela pessoa que caminhou com você no começo. Então, discipular ou cuidar da colheita é paternar e maternar. O que é maternar? Maternar é dar o leite. Olha, 1 Tessalonicenses 2, do 7 ao 8. Antes fomos ternos entre vós, como a ama que acaricia seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a compartilhar convosco não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias vidas, porquanto nos havíamos afeiçoados por vós. Paulo está falando para os Tessalonicenses, que também foi uma igreja que ele fundou lá em Tessalônica, que ele não chegou lá como um dominador ou como alguém exigindo direitos, embora ele tivesse direito. E lá em Tessalônica, Paulo também não aceitou oferta deles, porque a igreja de Filipos estava sustentando Paulo. Paulo tentou ser o menos pesado em Tessalônica, para que ele conseguisse ganhar aquelas pessoas para Jesus. E aí Paulo está combatendo que os falsos mestres, que queriam se impor e dizer que eram melhores do que Paulo, mas Paulo lhe deu exemplo lá, de que ele foi como uma ama que acaricia os seus filhos. A ama era aquela escrava responsável por criar os filhos da dona, da sua senhora, e dar leite. Inclusive muitas amas, chama-se ama de leite, quando ela dava o seu próprio leite, dividia entre o filho da escrava e o filho da ama, da senhora. Então nós somos servos, e nós temos que ser como essa serva, ama de leite, alimentar com leite, com a palavra de Deus, com os ensinos básicos da fé, aqueles que o Senhor coloca nas nossas mãos para nós cuidarmos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: ora, nós estamos prontos para compartilhar o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias vidas. Não é assim discipulado? Muitas vezes você não só compartilha o Evangelho, mas uma necessidade, você compartilha o pão, você compartilha, ajuda a pessoas em situações difíceis, você ajuda a resolver problemas, você ajuda a conciliar casais, conciliar pai e mãe, conciliar pais e filhos. Você é um instrumento de Deus e você traz a pessoa para a sua vida também, você está compartilhando a sua vida. E isso é cuidar da colheita, é você ser a mãe no sentido bíblico, no sentido espiritual. O que Paulo está falando aqui, porque nós nos afeiçoamos a vós, ou seja, há uma questão de afeto. Não é só o cuidado normal, mas você também se afeiçoa, você cria um laço. E isso vai fazer toda a diferença para que a pessoa permaneça na presença de Deus. Pode passar, por favor? Nós temos o segundo ponto, 1, 2, 3. Cuidar da colheita e alimentar o povo convertido. Cuidar da colheita é alimentar. Como nós vamos alimentar? Vamos alimentar com os princípios básicos da palavra de Deus. Nós temos a missão conhecendo o amor de Deus, que é o leitinho, que é o básico, para depois você ir alimentando com ensinos mais profundos. Próximo ponto, 1, 2, 3. Cuidar da colheita é consolidar na fé o novo convertido. O que é consolidar? É tornar sólido, é você dar um fundamento, é você dar uma base, uma estrutura. Então Paulo está dizendo aos Colossenses que Cristo é a base da fé.
Nós estamos fundados e arraigados nele, ou seja, ali você está vendo na tela, né, uma estrutura, né, uma sapata, eu acho, né, sendo concretada. Ali é a base de uma construção, de alguma coisa que está sendo construída em cima. Não sei se é uma casa. Sapata, pilar e viga aérea. Sapata, pilar e viga aérea. Olha, ó, é a estrutura. Essa estrutura, se ela não for bem feita, você, o irmão que é construtor, o que vai acontecer quando chegar lá na cobertura? Vai cair. Vai cair, vai trincar, vai rachar, vai dar problema. Muita gente, irmão, ele cresce sem estrutura e depois ele não consegue ficar firme, ele cai. Então eu e você precisamos ajudar o novo convertido a ter estrutura. Muitos, eles são afoitos, eles querem passar, né? E a gente tem que ter um lado bom disso, dessa disposição, que o novo convertido ele quer avançar, ele quer fazer, ele quer correr, mas às vezes ele cansa porque ele não tem estrutura. Então você precisa ajudar ele a caminhar no ritmo da graça, no ritmo certo, para ele ter estrutura. De repente ele vai tomar uma decisão errada, você chama ele e aconselha, coloca uma estrutura a partir da palavra de Deus, para que ele venha edificar a sua fé, e quando ele chegar lá no telhado, ele se mantenha firme, em nome de Jesus. Pode passar, por favor? Olha só, vamos ler no 3, 1, 2, 3. Cuidar da colheita e levar o novo convertido a congregar. Irmãos, não existe um discipulado eficaz se a pessoa não congrega, se torna um crente deficiente. E na verdade, irmãos, hoje é uma onda na internet dos desigrejados, pessoas que se decepcionaram com Deus, consigo mesmo, com pessoas, e pregam que o crente não precisa congregar. Mas nós não podemos ser contaminados pela amargura, pela falta de visão, até por doutrinas de demônios que essas pessoas estão influenciadas. Nós precisamos entender que nós só vamos nos manter firme na igreja, firme com Deus, se nós congregarmos. É aqui que nós recebemos o alimento, é aqui que nós recebemos o cuidado, é aqui que Deus fala conosco, é aqui na igreja que nós temos relacionamento com os irmãos, que os irmãos oram por nós oramos por eles, e que nós podemos praticar a mutualidade cristã. Se você ler as cartas de Paulo, ele fala 28 vezes, ou 28 mandamentos, uns aos outros, 42 vezes, mas dentre as 42, 28 diferentes, ou seja, alguns ele repetiu, uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. Se você procurar nas cartas paulinas, você vai encontrar muitos uns aos outros. E onde é o ambiente desse uns aos outros? É na igreja. Perdoai-vos uns aos outros. Aí eu quero ir para a igreja e não que ninguém me ofenda, que não aconteça nada, que tudo. Não, irmão. Vai ter um momento que você vai estar na carne, alguém vai estar na carne, não orou muito, não jejuou, e pode ser que dê uma espetada. Mas o segredo é nós lutarmos pela unidade da igreja, é para nós lutarmos para estar juntos. Aí você diz, porque a igreja hoje está mudada, porque a igreja hoje tem problema, porque a igreja primitiva não era assim. Vai lá ler as cartas de Paulo para ver como é que era a igreja primitiva. Tinha gente como eu e você, é ser humano, não eram anjos. Aí, Filipenses, eu estou estudando Filipenses com a igreja. Terça-feira agora, eu falei, aliás, passada, eu falei sobre a parte onde Paulo disse, olha, rogo a Evódia e a Síntica, que pensem concordemente no Senhor, porque elas me ajudaram no Evangelho, assim como Clemente e outros. E aí você vê duas mulheres que trabalhavam na obra de Deus, e quando Paulo estava em Filipos, ajudaram ele a arregaçar as mangas, eram obreiras poderosas na casa de Deus, que agora estavam em picuinha uma com a outra, estavam atribuladas. Aí Paulo manda uma carta para dizer, olha,
Ele fala, ele dirige-se a alguém que está anônimo aqui. Ele diz: meu companheiro de julgo, você lute para que essas mulheres fiquem unidas, para que essas mulheres não continuem com essa encrenca, porque isso traz prejuízo para o Evangelho. Só que, irmãos, mesmo que haja problemas na igreja, Deus previu isso, porque nós somos humanos, imperfeitos, ainda não estamos na medida da estatura de Cristo, nós estamos em processo de crescimento, mas é aqui o ambiente ideal para você crescer na fé, porque até no meio dessas situações, Deus age para a glória do seu nome. Como que você vai aprender a perdoar se ninguém nunca te ofendeu? Como você vai aprender a amar se ninguém te ignorar? Aí é fácil amar. Vem cá, pastor Clécio, ele está sempre orando por mim, estou lá na consagração, joelho dobrado, e ele vem lá e ora por mim e tal, a gente anda junto por aí, Deus abençoa. É fácil amar o pastor Clécio, está até cheirosinho, né? Passou um perfume novo aí, parabéns, Deus abençoe. A irmã Nayara deu um perfume aí abençoado, ô glória. Agora, aquele irmãozinho que talvez ele não foi muito teu penteado, né? Não é aquela pessoa que talvez não gosta muito de você. Aí você não sente de amar, mas amar não é sentimento, amar é ordem, é mandamento. Amar é uma decisão, independente se você gosta ou não, mas você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que caminhar junto. Tem pessoas que é difícil de amar, mas você tem que amar mesmo assim. Glória a Deus. Então, como vai acontecer isso? Congregando. Eu vim para a igreja. Eu escrevi no meu livro um provérbio africano que eu achei extraordinário, que diz o seguinte: para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. E eu coloquei também traduzindo para nós: para discipular um novo convertido é necessário uma igreja inteira, porque aqui ele vai ter experiência com vários irmãos, várias pessoas diferentes, ele vai crescer na fé. Você pode dar glória a Deus? Então vamos para a prática, falta 15 minutos para nós. Aliás, tem mais um ponto aqui, eu quero que você leia comigo. 1, 2, 3. Cuidar da colheita é ajudar o novo convertido a ser cheio do Espírito Santo e frutificar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode passar. Olha só, dentro dessa quarta fase, a prática. Primeiro, acolher. Acolha o seu vizinho e consolide sua fé. Guarde a colheita. Depois que você ganhar, e o pastor Anderson vai trazer para nós as estratégias aqui, que são as agressivas, né, para você, porque tem um momento do arar a terra, depois de semear, e aí é um momento mais tranquilo, você vai semeando devagarzinho, e aí vem a colheita, é a hora de você, vai chegar a hora que o Espírito Santo vai te dar a oportunidade de você levar a pessoa a confessar Jesus, e aí vem acolher. Então, como? Acolher, abraçar, trazer para a igreja, trazer para perto de você, conduzir para a igreja e consolidar a fé. Ou seja, primeiro, o acolhimento dos cultos deve ser caloroso, inclusivo, demonstrando que o novo convertido faz parte da família na fé. E não é só o recepcionista que deve acolher bem. Todos nós, não é só o pessoal do discipulado que já está acostumado e já tem isso como estilo de vida, mas é a igreja toda. Irmão, se chegar uma pessoa nova na igreja, você é responsável por ela e eu também. Se possível, e não tiver lugar para sentar, dê o teu lugar para a pessoa. Você não vai morrer de ficar um pouco de pé, irmão, mas você vai estar recebendo bem, você vai estar acolhendo. Se você estiver do lado de alguém novo, um visitante, mostre para ele a sua Bíblia para acompanhar na Bíblia, para acompanhar os versículos bíblicos, e presta com a harpa para cantar com ele. Se o data show estiver funcionando, mostra a harpa, eles vão cantar, explica para ele o que é a harpa cristã, o que é capítulo, o que é versículo, vai narrando o culto para ele. Se é a primeira vez que veio no culto, você pergunta: olha que bom que você veio, nunca te vi por aqui, primeira vez? Sim, primeira vez. Já participou do culto
culto na Assembleia de Deus? Não. Então deixa eu te explicar. Porque aí você vai fazendo a pessoa entender, olha, agora é a hora da leitura da palavra. O pastor pediu para ficar em pé, porque a reverência, a palavra de Deus é central no culto. Agora é o momento do louvor. Você vai ajudando a pessoa a ser acolhida e entender o culto. Aí dentro dessa questão do acolhimento, vai até o momento que a pessoa ouve o apelo. Na hora do apelo você, com muito carinho, sem forçar a barra, você pode abraçar e dizer, olha, você gostaria de receber uma oração? Se tiver com vergonha, eu vou lá na frente com você. Aí a pessoa vai dizer assim, não, você acompanha. Quando chegar aqui, você diz, olha, vou orar por você, pela tua necessidade. Mas o pregador, o pastor está falando. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, se você quer se converter a Jesus, ah, mas eu não entendo, não, mas o importante é você dar o primeiro passo, você abrir o teu coração, e Jesus vai fazer o resto. Ah, mas eu acho que não estou preparado. Não tem problema, porque Jesus veio chamar quem não está preparado mesmo, Ele vai nos preparar. Eu também não estou preparado, mas nós estamos se preparando para ir para o céu. Então você vai ajudando a pessoa a vencer os conflitos, as objeções, porque literalmente na hora do apelo, irmãos, tem ali um anjinho, um diabinho, né? Você já vê que desertou Jerry? Na mente da pessoa, a carne está lutando contra o Espírito, está dizendo aqui que Deus está falando, vai, o Espírito Santo está dizendo, vai, você precisa se converter, eu estou te chamando, e o demônio, não, o que vão pensar de você, a tua família, agora você vai ser crente, vai ser que nem ele, não vai poder mais beber, não vai poder mais fumar, e começa aquela luta. Então você é o instrumento de Deus para ajudar a pessoa a tomar a decisão. Billy Graham, ele disse que o apelo é o abraço de Deus para o pecador. Nós temos que cuidar para que nenhum culto aconteça sem haver o apelo. Se um dia no culto, quem sabe o pastor esquecer de fazer o apelo, manda um bilhetinho, porque acontece, já aconteceu comigo várias vezes. Aí eu tenho meu livro do discipulado, que ele não perde, né, uma oportunidade. Ele veio lá e disse, pastor, esqueceu o apelo. Aí eu faço o apelo. E às vezes, irmão, na hora dos avisos, quando eu lembro do apelo, tem alguém vindo para frente aceitando a Jesus como Salvador. Então nós precisamos ter esse entendimento. Na continuação, nós vamos fazer a primeira visita, aquela visita que a gente chama de implantação. É ali que é a consolidação da fé. Ali você pergunta se a pessoa tem alguma dúvida sobre a sua decisão, né? Você explica o que é aceitar Jesus, os passos que ela tomou, o que vai acontecer na sua vida a partir de agora, dela vai ser um crente em Cristo, você vai ajudar ela a caminhar, e ela vai começar a ser discipulada. E aí então, né, você vai começar com um curso bíblico, conhecendo o amor de Deus, ajudando essa pessoa a participar ativamente dos cultos, e sempre comunicação. Depois do culto, sempre colher um feedback, o irmão gostou do culto, como é que foi, tal. Eu lembro que eu estava discipulando um irmão, que ele era bem neófito, e, apesar de ter nascido na igreja, e se desviado um tempo depois, ele, aqui me escandalizou. Daí você tem que explicar. Então, irmãos, o nosso trabalho é um trabalho de paciência. Você vai ter que ter paciência para ajudar. Às vezes ele vai ver na igreja alguém, né, que ele teve uma encrenca lá, ou também tem alguns irmãos que não são bem convertidos, né, comprou e não pagou, ficou devendo, fez alguma coisa errada, e vai se escandalizar. E você vai lá com o remedinho da graça para curar e dizer, não. Tem pessoas imperfeitas, tem pessoas que são falhas. Todos nós somos falhos, mas nós estamos procurando se aproximar de Deus. Mas você não tem que olhar para os ruins, você tem que olhar para as pessoas que são exemplo, e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Então, pegue aqueles irmãos bem crentes para ser o teu exemplo, não os trevos, não aqueles atribulados, não, você tem que pegar os irmãos firmes na igreja, e esses irmãos de oração vão te ajudar a você continuar na tua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou falando aqui, pode passar para frente, por favor, mais um. Integrar. Integre o seu vizinho à igreja local, guarde a colheita. Então aqui você trabalha justamente essa questão da integração, fazer com que ele se sinta parte da igreja.
levar para o grupo Novo Viver, apresentar o dirigente da congregação, levar o pastor e dirigente na casa da pessoa, lá pela metade do estudo do discipulado, mais ou menos, envolver o novo departamentos da igreja, nas atividades, na escola dominical, matricular, acompanhar na escola dominical. E o próximo ponto, tem o Novo Viver, e aí a quarta fase, cuidar. Isso, obrigado. Discipular. Então, o discipular, na página 55, diz assim: discipule o seu vizinho, para ele crescer na fé e ganhar outros. Prepare a colheita para multiplicar. Então, no processo do discipulado propriamente dito, que a gente falou aqui, do acolhimento, que é uma etapa do discipulado, você entendeu? Lá no começo eu falei que o discipulado é um processo, em várias etapas. Uma etapa é o acolhimento, a outra etapa é a integração, e a outra etapa que a gente chama de discipulado propriamente dito. Tudo é discipulado, mas aqui o foco é o discipulado como centro. Então, doutriná-lo sobre o batismo nas águas, de forma clara e fundamentada na palavra de Deus. Pode passar para o próximo, tem uma foto de batismo ali. Doutrinar sobre o batismo nas águas. Olha só, aqui tem um fruto do discipulado, que é esse menino, William. Eu gosto de contar o testemunho dele. Ele é hoje o técnico do som da igreja. Hoje de manhã estava evangelizando com um grupo de jovens. Quando nós ministramos esse treinamento aqui no Shalom, se levantou uma moça nova convertida, tinha recém sido batizada, e ela assumiu o compromisso de colocar em prática o seu vizinho, e ela começou a mobilizar os jovens, e através dela os jovens agora todos sábado sim ou não, estão fazendo o trabalho do evangelismo e também o ame seu vizinho. Hoje estava aqui na praça do Guanabara, evangelizando e ganhando almas para Jesus. Então, o Willi faz parte dessa equipe, e ele foi um discipulado bem complicado, podemos dizer assim, porque ele nasceu e se criou na igreja, mas ele tinha muitas dúvidas. Eu dei a revista do discipulado para ele ler, a primeira lição, para nós se encontrar na próxima semana. Ele leu todas as lições, respondeu todas as perguntas e me mandou mais 52 perguntas de dúvida que ele tinha. E aí eu disse: olha, já que você leu tudo, vamos começar pelas suas dúvidas. E aí nós fomos respondendo dúvida por dúvida, nos encontros, e coisas básicas, porque às vezes ele ouviu uma pregação, ele é muito inteligente, ele está se formando como engenheiro da computação, e aí ele tem uma memória muito boa. Então ele ouvia uma pregação na igreja, dizia tal coisa, daí vinha um outro pregador e dizia diferente, mas às vezes era uma forma de interpretar o texto, mas na cabeça dele ele achava que era uma contradição, e aí ele me fez muitas perguntas, e daí nós fomos respondendo, fomos caminhando juntos. Eu fui lá na casa dele, ele na minha casa, no gabinete pastoral, nós fomos caminhando, e hoje, pensa num servo de Deus, um obreiro que eu tenho lá do meu lado, para a glória do nome de Jesus. Tem culto que não vai ninguém. Sábado à noite, teve um sábado que tinha um jantar de casais, tinha congresso dos jovens na sede, tinha mais um outro trabalho dos adolescentes, todo mundo estava fora em alguma atividade. Só foi o porteiro, o Willi, eu, e depois chegou uns 4, 5 irmãos, mas ele estava lá, no som, cuidando do som lá na igreja, compromisso com Deus, porque ele aprendeu a servir, para a glória do nome de Jesus. Depois, pode passar para o próximo. Buscar o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Tem que incentivar ele a buscar o batismo do Espírito Santo. Crente que não é batizado no Espírito Santo, ele é uma bênção, irmão, vai para o céu. Só que ele não tem o poder espiritual para vencer as trevas. Ele é um crente que está no campo de defesa. Ele está como um soldado aquartelado. Ele está na igreja aqui, mas ele está na igreja se protegendo do mundo lá fora. Mas quando você recebe o batismo do Espírito Santo,
você recebe o poder sobrenatural do Espírito. Daí não é você, é o Espírito Santo que faz através de você. A unção de Deus te dá coragem, ousadia, intrepidez para você falar de Jesus e as pessoas se converterem, para você orar pelo enfermo e ele ser curado. Então não quer dizer que o crente batizado ele é uma pessoa especial. Não, diante de Deus todos nós somos iguais, nós somos filhos de Deus. Agora, diante de Satanás, irmão, Satanás tem medo do crente batizado pelo Espírito Santo, porque você tem poder de Deus. Então, se você não é batizado, ou se o novo convertido não é batizado, peça, busque a Deus, leve ele a buscar a Deus, faça campanha de oração e jejum, até ele ser cheio do Espírito Santo, ser batizado, para a glória do nome de Jesus. Pode passar, por favor? Ensine o novo convertido a servir na igreja, ajude-o a descobrir os seus dons e talentos. Eu faço isso com os novos convertidos, especialmente com os jovens. Eu chamo os jovens, uma vez por mês a gente se reúne eu estou treinando um grupo de jovens pregadores. Inclusive quinta-feira eu estava na convenção, quem pregou foi um jovem. Agora eu vou ter um dia, uma ceia, que eu já marquei para o jovem pregar no ceia. Pastor, um jovem no ceia. Pensa num jovem abençoado, um jovem cheio do Espírito Santo, e um jovem atualizado, discipulador, ganhador de alma, está estudando agora a medicina, e ele vai pregar no culto de ceia. E eu tenho coragem de deixar ele, e tem alguns presbíteros que não tenho coragem de dar o culto de ceia para pregar, porque por causa do talento, do dom, da capacidade, da graça de Deus. Por quê? Porque eu ensinei eles que antes de pregar, eles precisam servir. Então, eu chamei todo mundo, vem para o mutirão de limpeza da igreja. Eles estavam lá. Vem para o dia solidário, eles estavam lá. Vamos para o evangelismo, eles estão juntos. Vamos discipular, vamos formar grupo para discipular, eles estão juntos. Olha o seu vizinho, eles estão juntos. Daí no dia de pregar, tem irmão que só vai e aparece no dia que ele quer pregar. Ou só aparece um domingo à noite, se alguém sentar na cadeira dele. Não, irmão. Nós temos que aprender a ser servo, nós temos que aprender a servir. Então, nós primeiro estamos aqui na igreja como servo de Deus. Eu estou aqui segurando esse microfone, mas eu não sou melhor do que você, irmão. Nós somos diferentes, cada um de nós tem dons que Deus deu. E tem coisa que você é muito melhor do que eu, e você tem muito mais experiência com Deus do que eu, em algumas áreas. Só que Deus nos chamou para áreas diferentes. Mas antes de você estar aqui segurando o microfone, seja servo. E aquilo que você falar aqui vai tocar no coração das pessoas, vai impactar as vidas vão ser transformadas para a glória do nome de Jesus. Eu passei um pouquinho do horário, pastor Anderson. Vamos para o último ponto. Multiplique, treine um novo convertido para evangelizar e discipular. Agora nós vamos para a aplicação. Olha só, para terminar, na página 54, está ali, praticando ame o seu vizinho. Você está vendo ali, praticando ame o seu vizinho? Quem achou? Amém? Pense um novo convertido da sua congregação. Como você poderia acolhê-lo melhor na casa de Deus? Responda essa pergunta. Pense em uma pessoa, irmão, como você poderia acolhê-lo melhor? Quem sabe dar um abraço? Quem sabe oferecer-se para ajudar ele em alguma necessidade? Primeira prática, pense um novo convertido. Como você poderia acolhê-lo melhor? Segundo, praticando seu vizinho na página 55 lá em cima. Tudo isso vai ficar de tarefa para você aplicar depois, mas você já pode responder. De que outras formas você pode ajudar na integração das pessoas em sua congregação? Aqui nós listamos 4 maneiras: novo viver, levar o dirigente, envolver nos departamentos, escola bíblica dominical. Mas de que maneira? Vou dar um exemplo. Lá na congregação nós temos um responsável por integração, que é o pastor Josué, meu terceiro dirigente.
Então o pastor Josué, de tempo em tempo, ele faz o café da integração com todos os novos convertidos e também com as pessoas que vêm de fora, de outras cidades, de outros estados. E às vezes ele faz na casa dele. Aí ele tem uma casa lá, uma área muito grande de festa, faz lá na casa dele e integra os irmãos. E aí, de tempo em tempo, nós fazemos por estado, por região, norte do Brasil, do Venezuela, muitos irmãos venezuelanos, muitos haitianos, a gente vai fazendo assim essa integração entre eles, ouvindo cada um a sua história, né, integrando eles com os pastores e com os líderes. Mas nós fazemos também, a cada 2 meses, o culto do migrante, para integrar as pessoas que vêm de outro estado. Nós fizemos esse ano, o primeiro culto do migrante, o tema era Nordeste. Aí todos os irmãos do Nordeste que fizeram a liturgia do culto. Aí o pregador foi nordestino, foi os hinos, foi tudo no ritmo nordestino, foi tudo Nordeste. No final, era comida nordestina, né? Cuscuz e aí vai, toda comida nordestina. Aí depois nós fizemos o culto do migrante do sul. Aí eu fui piochado, fui todo com, só faltou a bota, mas eu tinha uma alpargata, estou orando para Deus me dar uma bota bem bonita, né, para completar a piocha, mas tinha até uma faca. Daí os irmãos ficaram olhando assim, né, mas tinha alguns gaúchos lá, e todo, acho que o grupo de louvor todo piochado. Aí, quando eu disse, irmãos, aqui está uma faca, e essa faca aqui é para usar, eles vão ficar olhando. E depois vai ter uma carne, eu vou cortar, eles deram risada. Mas, cultura gaúcha, aí foi louvor gaúcho, aí nós oramos pelas bandeiras dos 3 estados do sul, aí teve comida do Paraná, teve paçoca de Pinhão, teve comida do Rio Grande, arroz carreteiro, teve cuca aqui nossa de Santa Catarina, foi uma bênção de Deus. E agora, no próximo sábado, nós vamos fazer o culto do migrante do norte, Tocantins, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Acre. Nós temos irmãos lá no Shalom de quase todos os estados do Brasil. Estava faltando do norte de Roraima, e faz um mês que veio uma família de Roraima lá para congregar. Agora nós temos todos os estados do norte. Aí vai ter, estão querendo fazer tacacá, estão querendo fazer as comidas lá bem diferentes. Eu fui lá para o Pará no mês passado, eu trouxe um monte de açaí verdadeiro, né? Não falsificado. Tem alguém do norte aqui? Tem uns irmãos do norte ali. O açaí do grosso, aquele açaí do bom, trouxe. Aí nós vamos comer a comida típica, no final nós vamos provar o açaí verdadeiro, o açaí lá do Pará. Então, e os louvores todos do ritmo. E o que gera isso, pastor? Parece uma coisa assim, divertido e tal, mas isso faz com que as barreiras quebrem. De vez em quando eu trago os irmãos haitianos para fazer, não ficar só no culto deles, fazer uma participação no nosso culto. De vez em quando eu trago os irmãos venezuelanos para cantar e trazer uma palavra em espanhol mesmo. Por quê? Porque aí os irmãos vão conhecendo, e esse conhecimento vai gerando relacionamento. E isso vai quebrando as barreiras, aí quebra o preconceito. Aí eu vejo no final do culto, lá irmãos de diversos lugares do Brasil, inclusive nossos daqui de Joinville, ficam lá no final do culto, às vezes o porteiro tem que desligar a luz para o pessoal sair, porque passa uma hora lá e ficam conversando. Eu disse, irmão, vamos fazer lá um cuscuz, ou comer uma tainha assada lá em casa, e continue a conversa. Mas o que é isso, irmãos? Quando o povo fica até o final, fica depois do final do culto, é comunhão, o pessoal conversando, celebrando. Então são ideias. Agora, não precisa ser tanta ideia assim, mas coloque lá uma ideia, né, do que você pode fazer na tua congregação. E por último, essa aqui eu acho que é a mais importante. Você está discipulando alguém atualmente? Sim ou não? Sim? Bem, se não precisa responder, tá? Só anote aí, não precisa responder para mim. Quais atividades você poderia delegar ou rodar de sua agenda para discipular pelo menos uma pessoa por semana? Sabe por que a maioria das pessoas não faz discipulado? Não é por falta de vontade,
não é por falta de conhecimento, não é por falta de oração, não é por nenhuma destrutiva. A maior resposta que eu tenho de quando eu pergunto, por que você não faz discipulado? Porque não tem tempo. E realmente nós vivemos em tempos trabalhosos, nós vivemos em dias apertados. Então, como eu vou discipular? Eu preciso cortar alguma coisa. Eu preciso me policiar, eu tenho que cortar, por exemplo, rede social. Se você sentar, eu vou ver 5 minutos, esperar alguma coisa. Quando você vê, passou 1 hora, você nem viu, nem percebeu. Eu vou assistir um filme, você perdeu 2 horas. Não, eu vou assistir só um episódio lá de uma série, 40 minutos. Mas aí quando você vê, você quer ver outro, né? Essa estratégia do inimigo, para te enrolando. Você vai. Meu Deus, maratonei a série, já é 5 da manhã. Não vou na escola dominical, não vou estar cansado, dor de cabeça no culto à noite. E vou trabalhar ainda ruim no outro dia. E o diabo te enganou. Então você precisa se policiar e cortar as distrações. Pastor, tem uma coisa boa que eu faço, mas talvez essa coisa boa que você faz não dá muito fruto. Por que manter algo na sua vida que não é frutífero? Tem coisas que são boas, mas não dão fruto. O que Jesus falou? A vara que não dá fruto eu corto, eu corto, e a que dá fruto eu limpo para que dê mais fruto. Nós temos que aplicar isso para as nossas atividades. Cada 6 meses, mais ou menos, eu, pastor Ricardo, pastor Bento, pastor Carlos, agora já faz mais tempo, nós temos que voltar a fazer isso de novo. A gente faz um retiro e a gente lista todas as nossas atividades, responsabilidades e oportunidades. E aí a gente começa a fazer uma seleção, ora a Deus e vai riscando o que não é tão importante para concentrar naquilo que é mais prioridade. Porque senão, irmãos, nós vamos recebendo tanta coisa, e se você é que nem eu, que tem dificuldade para dizer não, você vai dizendo sim, 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 daqui a pouco você sobrecarrega. E o urgente toma lugar daquilo que é importante. Então, repense um pouco o teu ministério, a tua vida. Quem sabe, seria mais frutífero para o reino de Deus, você pregar uma vez a menos na semana, e usar esse tempo para discipular. Porque você estaria investindo em alguém para a eternidade. Você vai estar multiplicando. Uma coisa é você sozinho pregando. Outra coisa é você formar alguém para ser um pregador no dia de amanhã junto com você, que vai formar outros. Então no reino de Deus às vezes tem prioridades maiores. Talvez lá para ir atender um ponto de pregação, lá um culto, tem 100 pessoas capacitadas, mas para discipular aquela pessoa é você que Deus tem. Então você tem que priorizar. Se nós não priorizarmos, nós não cumprimos o que Jesus pediu, o id. Aleluia. Tem 2 formas que o diabo pode atrapalhar você e acabar com o teu ministério. A primeira, ele te deixar você congelado, fraco, você ficar na zona de conforto e você ficar protelando. Ele vai colocando em você uma covardia, vai colocando em você conforto e você vai deixando de fazer. A outra forma é ele vai te balando. Então você está fazendo alguma coisa para Deus, ele vai te colocando mais. E aí vai, como você prega bem, como você faz isso bem, vai te elogiando e você vai se achando e você vai abraçando tudo. Daqui a pouco você está morto espiritualmente, porque você não tem tempo para orar, para jejuar, para buscar Deus. Então equilíbrio. O que você pode cortar da tua agenda para você discipular uma pessoa? Se coloca em pé.